Boa noite, gente. Tô aqui fixando o comentário. Vamos começar aqui mais uma live. Nessa semana, na segunda-feira, a gente não fez a live aqui, mas ela meio que aconteceu lá no canal do YouTube da Secult For, onde eu fiz uma fala sobre a minha pesquisa com Fandango e sobre Fandango, sobre Miraíra e etc. Então, para quem não viu, tá lá no YouTube da Secult For. Uma conversa bem bacana comigo, com Siddhartha Cabral, pesquisador do Mucuripe. É, enfim. E aí na segunda a gente não fez live aqui pra gente poder. Vocês estão me ouvindo bem? Eu nem perguntei isso, comecei a falar. Ai, Rafael, saudades, querido. Um abraço pra você. Vamos marcar uma conversa. Então, aí na segunda a gente não fez live aqui, mas se vocês quiserem assistir é só ir lá no YouTube. Hoje a gente resolveu retomar o nosso compartilhando pesquisa, que vez ou outra a gente vai voltar aqui com trabalhos dos nossos integrantes. Trabalhos de seja artigos científicos, dissertações, teses, enfim. Alguns trabalhos que têm essas relações com a cultura popular e suas temáticas abrangentes, né? Então, a gente hoje vai trazer Isaura Lila Lima Ribeiro, mais conhecida amorosamente como Isaurinha, que vai aqui fazer uma fala maravilhosa sobre a pesquisa dela, que eu já conheço um pouquinho, mas quero conhecer mais junto com vocês. Então, a Isaura, ela é graduada em Gestão de Turismo pelo IFCE, é pós-graduada em Arte, Educação e Cultura Popular pela Faculdade Padre Dourado, é mestre em Artes pelo IFCE. Ela apresentou esses dias a dissertação dela, então é ótimo para a gente estar aqui conversando com ela hoje, para vocês conhecerem esse trabalho que foi recém-aprovado, um trabalho super recente, né? Um trabalho atual e que foi trabalhado nesta pandemia. Então a gente tem muita coisa para aprender com a Isaura hoje. Além disso, a Isaura é brincante, dançarina do Grupo Miraíra desde 2005. Ela trabalha como gestora de unidade de conservação na Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará. Esta grande mulher, mãe do José Bernardo e mestra. Tá? Gente, vou chamar aqui ela porque eu quero saber como é que ela fez, como é que ela deu conta. Porque até agora eu tô sem entender. Só uma mulher para fazer isso. Mulheres. Mulheres e suas forças. Cadê você, Isaura Lila? Tá me Linda! ouvindo? Sim, O menino dormiu. maravilhosa. Olha, que bárbaro. Ai, deixa eu já dizer uma coisa. Achei tão Sim, babado. Eu ai. fiquei com vontade de filmar quando você começou. Eu assisti, gente, a defesa da Isaura, que foi, sei lá, tem 2 semanas? Não, né? Foi um Não, dia tem uma desse. semana hoje. Uma Quarta-feira passada. semana, gente. Feliz A uma semana. Isaura começou, né, toda maravilhosa, com a blusa vermelha, uma coisa da paixão, do calor. Aí ela começa dizendo assim, não, falou assim, falou, não, porque eu estou mãe do José Bernardo e pode ser que meu filho precise amamentar. Então eu estarei aqui para amamentar o meu filho. Menina, achei ela deusa, deusa corajosa, maravilhosa, é Tem que isso. avisar, né? A criança precisa comer. Maravilhosa, gata. Incrível, inspiradora. Tá aí, mães. É possível. Dá certo. É difícil, galera, mas dá certo. Maravilhosa. Olha, um pedido de casamento. Como se a gente já Ótimo. não soubesse. Ai, gente, nosso casal. Para quem não sabe, também no currículo da Isaura, temos aqui, é casada com Ciel Carvalho, nosso Iluminador. iluminador dos nossos trabalhos maravilhosos. Tudo em família. Miraíra é uma grande família, não? Pedido em casamento, né? Eu aceito, viu? Já tá junto. Aceito. Que é ao vivo. Ira, ira. Ai, lindo, adoro. No arraiá foi a Naira. A Naira pediu no Bruno. Estamos ligados, viu? Olha aí. Miraíra, ó. Ainda Miraíra vamos juntou de casar. casais há Ira, 38 isso. anos. Mas vamos lá, o que interessa. Isaura vem aqui falar sobre Memórias Brincantes, um experimento a partir do corpo e da poética do Maneiro Pau, do mestre Cirilo Crato. Maravilhosa. Isto.
Então, Vamos lá. decorei tudo, Isalinha, tudo eu decorei. É, que era que, então, a gente vai fazer o seguinte, a minha ideia é que você fale sobre o seu trabalho para todo mundo conhecer, explanar aí sobre o seu trabalho, o que você quiser falar, no tempo que você quiser. A gente começou essa live 7h30 e alguma coisa, que eu nunca olho. Mas não foi 7h30, foi 35. 7h35 a gente começou, eu falei um pouquinho agora. E aí, você pode falar à vontade. E aí, quem quiser mandar sua pergunta, enfim, manda também à vontade, que a gente vai aqui tentando fazer essa mediação, né? Mas aí é isso. E aí tu fala e depois é isso. Vamos lá. Tá, vamos Comece. lá. Então, boa noite, gente. Boa Legal, noite. né? Minha primeira live da minha vida. Eu continuo É, dizendo que dormiu, mas ele pode acordar, então pode ser que ele faça uma participação especial, a né? gente vai Ninguém amar. sabe. A gente só avisa logo antes que aí a gente, né? Então, já que ele fez na defesa, né? Numa live ele pode fazer também. José Bernardo é Exatamente. assim. É dos palcos. Isso. A Cici já falou o nome da minha pesquisa, né? O meu orientador foi o professor Nonato Cordeiro, que é o diretor musical, né, do Miraíra. Ele cuida da parte do vocal, então ele me estava junto comigo durante esse processo de pesquisa. E além do professor Nonato, né, tiveram vários amigos que também me ajudaram nesse processo, né? A Cis, a Nayana, o Wesley, o Leudo, o Renê. Assim, tem muitas pessoas que estão nesse processo também. E também o Ciel, né? Que me ajudou nessa construção. Até porque esse trabalho, o produto, né? Surgiu, assim, ele foi concretizado durante essa pandemia mesmo, né? E aí eu vou falar um pouquinho no final. Mas o trabalho se chama Memórias Brincantes, né? Justamente porque eu trabalho com três pilares, assim. O Maneiro Pau, do mestre Cirilo, né? A brincadeira do Maneiro Pau, o corpo brincante e as memórias. Né? Eu tento trabalhar com esses três elementos chaves, assim, na pesquisa. E aí, falar de metodologia é meio chatinho, mas é interessante abordar pelo menos uma parte da metodologia, que foi a descrição etnográfica, né? Assim, eu trabalhei muito com essa metodologia, porque sobre o Maneiro Pau a gente quase não tem pesquisa. Na verdade, a gente tem uma pesquisa da década de 70, assim, que não é pesquisa, são trechos falados. E aí tem muito a ver com a tua pesquisa do Fandango, né? Que também a gente não tem registro. E aí, por conta disso, complicou bastante achar uma bibliografia. Então, eu tive que trabalhar, né, com Câmara Cascudo, que é o autor lá, né, que é super importante para o folclore. E eu também trabalhei com um autor do Crato. E aí a gente tentou dialogar um pouquinho sobre o Maneiro Pau, mas o Maneiro Pau mudou muito de lá para cá, né? Então, o que é o Maneiro Pau? O Maneiro Pau é uma dança feita em roda, onde a quantidade de pessoas nessa roda são pares, né? Tem que trabalhar com números pares. O mestre, ele fica no centro da roda, no caso do mestre Cirilo, né? Estou explicando de forma geral, mas no caso do mestre Cirilo fica no centro da roda. O Maneiro Pau, ele é um jogo, desafio, dança, né? Porque os homens, né, ou as mulheres que estão brincando, eles brincam com os bastões, então eles vão batendo os bastões no ritmo. E também esse bastão no ritmo é feito a partir dos versos improvisados pelo mestre, né? E ele vai dando como se fossem comandos. Então, o Maneiro Pau, a gente acha que ele é o improviso só da dança. Mas, na verdade, o improviso principal dele é da música, né? Ele é muito musical. A dança, ela vem a partir da música. Também improvisada, mas improvisada a partir desses comandos. Né? E aí o mestre Cirilo, nesse trabalho, eu tive que fazer uma pesquisa diretamente com o mestre Cirilo, onde a gente conversou, né? A partir das entrevistas, a gente conversou um pouco sobre como era o Maneiro Pau dele, como ele tinha começado a brincadeira. O mestre, ele já brinca, né? Ele tem um grupo de Maneiro Pau há mais de 20 anos, com os mesmos brincantes, todos trabalhadores rurais. Ele é mestre do Crato, né, de um distrito chamado de Bela Vista.
É interessante falar que o mestre Cirilo, assim como outros mestres, né, do Ceará, eles são considerados tesouros vivos a partir da nossa lei estadual, né? Isso é uma vitória para o nosso estado, é uma lei de 2006. E aí, a partir disso, eles são intitulados, né, tesouros vivos, eles guardam essa nossa memória. E a partir da oralidade, a oralidade ela também foi uma chave para esse trabalho, né? Porque tudo que eu coletei foi a partir de conversas com o mestre, né? De conversas presenciais e depois de conversas pelo WhatsApp com ele, né? Durante o processo do mestrado, eu engravidei. E aí, a minha pesquisa ela teve que se reestruturar completamente. Não só a pesquisa. Eu me reestruturei como mulher, a pesquisa se reestruturou junto comigo, e aí depois veio a pandemia, então tudo se reinventou. Eu coloco até no trabalho que assim, a minha palavra é reinvenção, assim, dessa pesquisa. Mas foi muito legal isso, porque a partir também de conversas com outras pessoas, né, a pesquisa ela já tinha tomado um rumo que eu não tinha percebido, né? E aí, no início, eu falava só do Maneiro Pau, a ideia era fazer esse registro do Maneiro Pau e o trabalho performático, né, criativo, ia ser a partir só dele, do Maneiro Pau, dos brincantes, né, dessa relação. E aí, eu já estava falando de memória, mas eu decidi falar de memória a partir também da minha casa, porque o Bernardo, né, nasceu em janeiro, então desde janeiro que eu tô confinada, né, dentro de casa, eu tenho saído. Então, galera, depois a gente faz um live sobre dicas de como sobreviver a uma pandemia, já que eu tô desde janeiro, né? A gente pode fazer essa dobradinha aí, eu dou uma dica pra vocês. E aí, desde que ele nasceu, quando a gente ia sair de casa, a pandemia confinou a gente. Então, assim, né? Já tô em casa mesmo. E aí, vamos continuar. E aí, eu tive que pensar, caralho, como é que eu vou fazer agora? Porque o meu trabalho era uma performance, como eu gostaria que fosse, né, com o público, com essa interação, e agora eu vou ter que pensar em como apresentar isso. E aí veio o desafio, que foi fazer uma performance em vídeo, né, uma vídeo performance. E aí também é uma coisa super nova para que eu percebi, né, para gente que trabalha com folclore. Ah, deixa eu frisar outras coisas importantes da pesquisa. Eu vou falar muito folclore em vez de cultura popular. E eu vou explicar por quê. Foi uma decisão minha durante o trabalho. Porque toda vez que eu converso com os mestres, eles falam de folclore. Eles não falam de cultura popular. E eles falam de folclore não de forma depreciativa, sabe? Eles falam de folclore com muito orgulho e com um peso muito grande para essa palavra. Um peso positivo. E aí eu percebi que esse termo cultura popular era um termo da academia. É um termo que não tá no dia a dia dos mestres, né? Não tá no diálogo que eles fazem. E aí, por conta disso, eu não tinha nenhum problema com esse termo, muito pelo contrário, então eu preferi falar. Então, durante o trabalho, eu vou falar muitas vezes em folclore, de forma bem afetiva mesmo. E aí, eu também escolhi outra decisão, eu trouxe a minha pesquisa, né? Ela é toda no Ceará, então eu eu firmo o pé no chão mesmo, nesse lugar onde a gente mora. Eu acho que é super importante a gente falar do que é nosso, né? É legal a gente falar do que é dos outros, é legal. Mas vamos falar do que é nosso primeiro, vamos conhecer nossa casa, né? Literalmente. E aí eu falo desse espaço, né? Eu trago o Ceará como território para falar da pesquisa. E eu falo do Crato, do lugar do Mestre Cirilo, porque é o território dele, mas eu falo também do meu território, do território da minha casa, né, esse espaço onde eu habito, e da minha família. E também, para falar do corpo brincante, eu também decido como base trazer autores cearenses. Né? Eu trabalho com o Oswald Barroso, né? Eu trago muito ali no texto, a gente dialoga muito no texto, por conta que o Oswald falou sobre corpo brincante, né? Ele tem uma pesquisa sobre isso, uma pesquisa antiga. Ele é cearense, ele é artista, então eu acho que é fundamental a gente
falar do que é nosso com autores que são daqui, né? Também eu não acho interessante. Não é que eu não acho interessante, eu acho que a gente pode tentar trabalhar com o que a gente tem. E aí eu também escolho, né, para fazer isso, trazer a Lurdinha, falando um pouquinho também com essa questão da brincadeira, do corpo brincante. E aí eu dialogo com esses autores. Não que eu não dialogue com autores de fora, muito pelo contrário, a gente também conversa. Mas é só uma questão de escolha, né? O corpo brincante, mulher, tu vai me interferindo aqui, que eu tô tentando fazer um resumão, mas aí tu vai, Vai né, resumindo, depois a gente vou bate resumir. papo. Por enquanto, vamos O corpo conhecer. brincante, né? O corpo brincante, ele é um corpo que eu não tenho a audácia de defini-lo. Assim, eu não vim querendo inventar a roda, porque muita gente já falou sobre corpo brincante. Eu venho trazer um apanhado do que já foi falado sobre corpo brincante e reafirmar o que eu percebo também como brincante, me entendendo nesse universo, né? Então, esse corpo brincante, principalmente, é esse corpo desse trabalhador rural, dessa lavadeira, desse vendedor, né? Desse homem simples, desse homem, dessa mulher simples, que tem a sua lida diária e que durante a festa ele se reinventa, né? É um outro corpo, é o momento de ápice, assim, é o momento que ele se coloca para jogo, né? Uhum. E aí esse corpo, ele é um corpo que ele traz uma memória, né, das suas vivências, das suas experiências, do que ele já fez na vida, e ele leva tudo isso para a cena, né? Toda essa brincadeira, mas também toda essa, como é que eu posso dizer, esse sofrimento, porque é importante a gente ressaltar que esse corpo brincante, ele é um corpo extremamente político, né? Ele é um corpo de resistência. Que a gente está falando de pessoas que normalmente estão nas margens da sociedade, elas carecem de políticas públicas, né? Então, que corpo é esse, né? Que corpo que brinca, né? Que utiliza, ele brinca e utiliza essa brincadeira como forma de se expressar, né? E aí eu falo desse corpo que está em mim, que está em você, né? De quando desse brincante que chega no palco e que traz toda a sua bagagem para esse momento. Que às vezes esse momento é o seu único momento de festa. Né? A sua vida já é tão difícil que esse momento é o momento que ele tem para realmente deixar as suas emoções fluírem. E aí, falando desse corpo brincante, eu comecei a observar dentro da pesquisa que eu precisava, para me reconhecer como brincante, eu precisava me encontrar com as minhas raízes, né? Então eu fui atrás da memória brincante da minha família, da minha casa. E aí, a minha família, ela vem do interior, né, de Quixeré, que é no Vale do Jaguaribe. E quando eles vieram para cá, eles vieram em 1962. E eles vieram de Quixeré para cá, para essa casa que vocês estão vendo aqui agora, né? Eu moro nessa casa desde que eu nasci e a minha mãe mora nessa casa desde que ela tem 4 anos de idade. Então essa casa, ela tem uma memória gigantesca, né? E aí a minha família é o meu avô e a minha avó e os meus 8 tios, né? No caso, são oito filhos. E aí eu resolvi, a partir dessa etnografia, né, dessa conversa, entrevistá-los, perguntar o que eles traziam de memória, tanto lá de Quixeré como daqui, dessa casa, né, o que eles vivenciaram como brincantes. E aí foi muito massa. Foi muito legal essa parte da pesquisa, porque eu me reencontrava na fala deles, né? E aí alguns cantaram, alguns contaram histórias, e parece, a sensação é que era uma coxa de retalhos, e que cada um ia falando um pouquinho, assim, e aí depois eu consegui ver essa coxa toda formada. Foi assim a sensação dessas memórias. E aí descobri que os meus tios brincaram de dramas e trouxeram diversos dramas lá de Quixeré que eu não conhecia, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Trouxe também o boi de Quixeré, que era uma manifestação que o meu bisavô tocava pífano no boi, né? O pai do meu avô, e aí existia toda essa relação com o boi,
as memórias dos meus tios quando eram crianças, de ver o boi brincando na rua, num terreiro de chão batido, né? Como era bonito, todo mundo com candeeiro, porque não tinha iluminação, e ver o boi brincando com os recursos que eles tinham na época, né? E também vindo para essa casa, tem algo interessante. Eles chegaram aqui no dia 6 de janeiro, dia de Reis, né? Olha só, ela gosta desse dia, né? Ela gosta desse dia, que é aniversário dela. Então, disse para o mundo que era seu aniversário dia 6 de janeiro. Mas aí, eles vieram nesse dia, chegaram aqui nessa casa nesse dia, né? 6 de janeiro, dia de Reis. E aí, eles É também super brincavam muito simbólico de isso. tirar É super super simbólico. simbólico. Eu fiquei, caramba, tem toda uma ligação, né? Assim, e quando eles chegaram aqui, depois disso, eles começaram a tirar reis também, né? Com o pessoal da rua. Uhum. Então, a minha mãe conta, quando era jovem, que eles se juntavam para tirar reis, né? Tiração de reis, que não é o reisado em si, mas enfim, popularmente todo mundo chama de reisado, né? Para fazer essa brincadeira. Então, eu também trago algumas músicas. Aí, como meu orientador é um orientador da música, no trabalho a gente tentou trazer um pouquinho dessas canções, né, que eles lembraram, a partir das partituras, para que as pessoas que, né, tenham, porventura venham olhar o trabalho, né, elas possam utilizar isso, enfim, essas músicas, essas canções no futuro. E aí eu falei um pouquinho da minha família, eu me encontrei, e também tem uma parte da pesquisa que é o eu brincante, que é onde eu trago a fala de outros brincantes, né, de alguns amigos brincantes, tem a sua fala, vocês têm a fala da Nayana, tem a fala do Dé, e aí eu trago essa fala desses amigos brincantes para que vocês compartilhem comigo o que é esse eu brincante, né, o que é ser brincante para vocês. E como para mim também, né? Qual é a sensação de ser brincante? Maravilhoso! Antônio, te amo! Essa sensação de ser brincante, né? Como é isso? Assim, aí eu trago a fala de vocês porque eu também me encontro na fala de vocês, né? E também eu percebi nesse momento, eu já tinha percebido antes, mas eu reafirmo nesse momento, o mestre Cirilo como um brincante. Não só como um mestre. Eu começo a observar o Cirilo, né? E não só o mestre Cirilo. E o mestre, né? O Cirilo, ele é esse multi-artista, né? Antes dele ser mestre, ele brincou 20 anos de reisado com o mestre Aldenir. Ele foi bacamarteiro com o mestre Bigode. Ele brincou de maneiro pau com o mestre Carnaúba, que é um mestre que foi o primeiro mestre a ter um grupo de maneiro pau no Crato, mas que essa memória ficou só entre os brincantes ou entre quem conheceu esse mestre, porque ele faleceu muito, muito jovem e aí não ficou nenhum registro disso, né? O mestre Cirilo lembra de ver, de brincar, mas não tem nada disso escrito. E aí, o mestre Cirilo, assim como eu e como vocês, né, a gente experimenta muitas brincadeiras, né, no Miraíra, nesse espaço. A gente experimenta muita coisa. A gente aproveita essas oportunidades de trocas, de pesquisa, principalmente também, para brincar de muitas coisas. A gente brinca o nosso Ceará, mas a gente brinca o Brasil, a América Latina, né? A gente brinca outros espaços. Então, essa é a interseção que eu percebi entre a Isaura e o Cirilo, esses multibrincantes, né? Que experimentaram muitas, muitas coisas. E aí eu vou para a parte da criação, né? Que já é a última parte da minha pesquisa, que é onde eu faço o meu vídeo, né? Minha videodança, vídeo performance, assim, que é o Memórias Brincantes e também os experimentos, né? Que é um processo de criação, um exercício de criação, que também surgiu a partir desse vídeo, né? Dessa vídeo performance. E como essa vídeo performance foi feita durante a pandemia, eu utilizei a minha casa como esse espaço cênico, né? Pensando em todo, como eu já falei, toda a memória que tem dentro dessa casa, em todos os espaços que tem dentro dela. Eu trouxe a minha mãe, eu trouxe o meu filho, eu tentei trabalhar a questão das gerações, eu trouxe a rotina,
porque aqui em casa tem café todo dia, de manhã, de tarde, se puder toda hora. Então eu trouxe o café, eu trouxe elementos que fazem parte da minha vida, que eu queria compartilhar, né, nesse vídeo, e que são elementos performáticos, porque eu entendo que a performance também é cotidiana, né? A gente está fazendo performance, né, a todo tempo também. E aí, a partir desses olhares, assim, foi muito legal ter um olhar para minha casa, né, um olhar mais sensível e para a criação. E aí eu utilizei para minha criação esses elementos básicos que eu já compartilhei com vocês, que no caso é o corpo brincante, a memória e o maneiro pau. Eu trouxe os elementos do maneiro pau principais, assim, que eu observava, que era a questão do ritmo, né, o improviso, o ritmo, o improviso e o acelerador. O acelerador é muito legal. O acelerador, eu conversando com o mestre, aí ele dizia, ai, meu filho, aí você acelera. E aí eu acelero para começar, acelero para terminar, e eu fiquei, que é acelerador. E o acelerador é o apito, que ele chama de acelerador. Então, o acelerador, esse apito, ele marca o começo, marca o final, ele tá, né, nesse processo de comando. Eu trouxe esses elementos dentro da performance e tentei trabalhar com isso bem, de forma contemporânea. Que é um desafio para as gatas folclóricas também, né? Trabalhar com Sim. criação, com essa outra linguagem, essa vertente mais atual, assim. E é isso. Falei muito. Vai, tua vez. Isaurinha, a gente já tem uma pergunta aqui. Vou ler. Se vocês quiserem mandar perguntas. O Leudo está perguntando, o que mais te marcou nessa pesquisa, Isaura? Eu acho que o que mais me marcou foi poder compartilhar. Assim, primeiro foi conhecer memórias familiares, afetivas que eu não conhecia, né? Eu sabia dessa raiz, assim, a minha família ela é uma família do sertão que trouxe o sertão para Fortaleza. Então eu vivi nesse universo, mas eu não conhecia a fundo. E aí isso foi muito legal, foi um encontro muito interessante, assim. E foi muito legal porque, por exemplo, quando eu mostrei o vídeo para os meus tios, todos eles se emocionaram bastante, né? A minha defesa, eles estavam em peso na minha defesa, assim, porque foi um trabalho que eu estava falando de mim, deles, né? Eu estava compartilhando a gente. Então isso me marcou muito porque, apesar, né, desse caos que a gente está vivendo, foi um trabalho que trouxe muita afetividade. Assim, eu acho que quem lê o trabalho, eu entreguei no trabalho. Foi de bandeja aí. Todo mundo vai me conhecer de cara. E aí eu acho que isso me marcou muito. Que eu, assim, eu tive bastante medo de fazer também, né? Porque Sim. você tá entregando, de fato. Então eu acho que isso me marcou muito. Eu achei, quando a gente conversou, né, um pouco sobre a tua pesquisa, e aí tu estava me contando sobre essa questão das memórias, né, da tua família. E aí eu achei super significativo tudo, porque parece que estudar isso é uma forma de compreender como tudo se encaixa, sabe? Desde tipo, essa chegada no dia 6, né? Esse entendimento de trazer o sertão para a cidade, é muito bonito isso, muito poético e simbólico, assim, né? E, Uhum. e aí, eu lembro de você me mostrar essas coisas e eu fiquei, né? Eu te falei, Isaura, tu tem a faca e o queijo na mão. Tu tem uma coisa incrível que é a tua história, né? A história da tua família e tal. E eu achei assim tão bonito assim a forma. Eu não li ainda teu trabalho, mas fiquei muito, muito louca para ler, porque eu acho que é bonito a forma que eu já li outras coisas que você já escreveu assim. E te conheço, sei que você escreve de uma forma muito bonita. E, e acho que deve ter sido muito bonito essa escrita, assim, dessa partilha dessas histórias familiares, sabe? Eu acho que isso é bonito de ver, de ler. E também de nós, pesquisadores, entendermos, assim, numa questão que eu acho que isso é um ponto muito massa, assim,
inclusive para quem está querendo pesquisar e tal, que dentro da nossa casa a gente encontra, né, muita coisa, né? A Uhum, é gente muito encontra diverso. muita coisa. E aí já pulo para também a segunda coisa que é existe um mundo de possibilidades de como você pode fazer isso virar outras coisas, né? Você pode Sim. criar com isso e construir essas outras criações. E acho que a forma de pensar o vídeo performance, sabe? E caminhar pelo cotidiano. Eu assisti o vídeo e acho muito bonito, assim, a questão de você colocar a sua mãe envolvida. Eu acho que é um trabalho muito poético, cheio de poesia, assim, cheio de cuidado, sabe? E de símbolos, assim, muito fortes também. Parece que, eu acho que o primeiro vídeo que você fez, né? Me parece que quando eu vi, né, eu vi duas vezes, você me mostrou uma primeira, depois quando eu vi de novo, eu fiquei. É como se tudo tá perfeitamente encaixado, assim. Tudo ali tá perfeitamente encaixado. Eu sei que não é, mas assim, a sensação Uhum. que eu acho que quem olha tem é que tudo tá perfeitamente encaixado e que tudo quer dizer muita coisa. E o vídeo dá vontade da gente ainda conhecer mais e saber mais, assim. Eu faria assim uma série, sabe, de vídeos e coisas que onde eu acho que eu acho que é tão simbólico e forte para a tua família, sabe? A tua casa, essa casa, esse lugar que acho Uhum. que, sei lá, ainda tem muito pano pra manga. Enquanto E eu lembrei da coisa da etnocenologia, que vai estudar esse cotidiano, e tem tudo a ver com o teu trabalho, assim, esse estudo do cotidiano e como isso ganha esse olhar da espetacularidade. Eu acho que ainda dá para uhum. viajar muito com isso. Um doutorado aí. Parte Oi, do doutorado, Antônio, né? deixa eu ler aqui. O Paulinho mandou isso aqui. Por que no caminho do processo, por falar de você mesmo, pesquisa como autobiográfica, por que classificou como etnográfica ou seria mista? Fala um pouco mais. Ah, porque ela não era autobiográfica. Assim, ela, eu percebi essa autobiografia já no final da pesquisa, né? Eu trabalho com uma autora que é a Salles, né? Ela fala de processo de criação. E ela fala que o processo de criação, basicamente, ele é inacabado, né? Que ele está sempre se modificando. E aí foi isso que aconteceu na minha pesquisa, né? Eu acho que ela não está pronta ainda. Ela está pronta para esse momento. Eu entreguei o que eu acho que está pronto para o mestrado. Mas pode ser que ela tenha muitos panos para manga, justamente porque ela foi para um outro caminho, ela tomou outros rumos, né? Inclusive esse rumo da autobiografia, assim. Então ela basicamente ela é etnográfica. Eu trabalho com a etnografia. A autobiografia ela veio quando eu vi já estava. E aí já foi. E por isso que eu não assumi isso, né? Eu acho que eu pausei. Deu pau. Foi? Foi? Então, tá. Tá me ouvindo? Isaura. Tô. Pronto. Ah, Tá tô te ouvindo? pronto. Foi. Oi, Foi? tô. Pronto. Tem uma Então, questão também da autoetnografia, né? Quando você. A minha pesquisa, por exemplo, ela é etnográfica e eu vou caminhar pela autoetnografia. Quando eu vou falar sobre o uhum, processo de criação do Corpos Embarcados e em seguida sobre o meu processo de criação, né? sim. Então, e eu acho, só antes de tu falar de novo, é que eu gosto muito quando a gente é sincero. Eu gosto muito quando a gente é sincero no texto, sabe? E eu comentando assim com a minha mãe, a gente conversando sobre a tua pesquisa, depois que tu defendeu, me comentou Sim. isso, que tu é muito sincera quando escreve, quando fala dessas mudanças durante a pesquisa, porque isso Uhum. é real, assim, porque eu acho que é mais significativo, também acho que não, Ciel. O Ciel tá dizendo que acho que nem é autobiográfica. Eu também acho que não. Eu acho que ela ganha mesmo, como tu falou. Mas assim, o que eu ia falar? Assim, quando a gente é sincero na pesquisa, eu acho que para quem vai ler faz mais sentido aquilo que está lá,
sabe? Uhum, Porque quando você, por exemplo, sei lá, vou falar de mim, mas vou parar. Mas quando eu encontrei, eu estava escrevendo uhum, sobre o Fandango, eu não tinha encontrado o Manel Pelé ainda, o cara que ainda tem a memória do uhum. Fandango. Então, na minha qualificação, eu tava assim na merda, simplesmente. Achava que não ia dar nada certo e tal, né, Isauri? A gente Era tá eu no na mesmo vida. time. A gente estava nessa. E aí eu escrevi tudo na minha qualificação e eu escrevi um texto dizendo isso, que eu não tinha encontrado essa pessoa e que o fandango era sinônimo de morte ainda na areia da Praia do Mucuripe. Quando eu vou Uhum. defender que eu já tinha encontrado com ele, eu não tirei, eu não excluí nada. Por que eu vou excluir um negócio que foi significativamente importante, né? Então eu acrescentei. Eu coloquei a data, a hora do dia que eu encontrei com ele. Na hora que eu entrei, que eu Claro. vi ele pela primeira vez, eu olhei assim. Era 12 e pouco. Aí eu. É essa hora, eu nunca esqueci. E aí eu fui e botei na pesquisa, né? Porque eu acho que é quando a gente é sincero, e ainda mais numa pesquisa que vai falar, tipo, sobre a Uhum. família, sobre a sua memória, sobre essas coisas, eu acho que quando a gente é super sincero na pesquisa, ela ganha um outro viés, assim, ela ganha força, né? E Eu poesia tinha que também, né? falar, eu tinha que ser sincera, porque eu tô vivendo um momento atípico da minha vida, né? Assim, foi Ah, muito difícil também fazer essa pesquisa, porque o sim, mundo tá um caos, é um fato, então tá todo mundo mal, né? Todo mundo tá tentando aí se salvar e tal, mas ninguém tá bem. Não tem sim, como, tá bem. Eu tô confinada, como eu já falei, desde janeiro, né? Isso afeta diretamente, é um misto de emoções, então é bem puxado. E aí a maternidade. Meu irmão, só quem é mãe sabe, a maternidade não é fácil. Você tem um sono infinito. sim. E aí amamentar é lindo e tal, mas a maternidade a gente tem que parar de romantizar. Ela tem coisas incríveis e coisas lindas, mas é muito difícil se você quiser, se você quiser continuar como mulher, como pesquisadora, como pessoa que trabalha. Então é muito difícil. Então, assim, pegar. Esse momento agora é o momento que o José Bernardo está dormindo. Então era o momento que eu ia estudar. Sendo que ele acorda 5 horas da Uhum, manhã. Então eu tô morta de cansado. Né? Então não é fácil também. Mas é possível, assim, mas não é fácil. E aí eu quis trazer isso para o texto, porque sim. não tem por que não trazer. Né? É E uma não é uma referência justificativa. também, né, Isara? Acho que cria uma potência, assim, no sentido de eu, pesquisadora, Sim. mãe, não tô conseguindo o que fazer, pô, Não, apareceu isso. É não um exemplo, né? e disso. Muito pelo contrário, contribuiu para ser diferente. Oi, tá me ouvindo? Sim? Tá ouvindo? Oi? Eu Alô? tô. Ah, tá, Tá, pronto. pronto. Eu estava Melhorou. falando que Acho que é minha internet. eu não trouxe isso como uma justificativa, tipo, como uma pesquisa que ficou Sim, menor por conta disso. Muito pelo contrário, eu sim, trago as minhas dificuldades, elas estão claras no meu trabalho, mas eu acho que isso também trouxe uma potência diferente, porque eu comecei com a certeza. observar a minha casa de forma diferente, a observar o material que eu tinha dentro da minha casa, dentro da minha família, e aí eu comecei a gostar ainda mais da minha pesquisa. Eu comecei a conversar com Gorete, que é filha do mestre Cirilo, então conhecer mais o mestre Cirilo pela casa dele, pela visão da filha dele. Então isso tudo trouxe um outro, levou a pesquisa para um outro lugar, que eu fiquei muito feliz assim, né, também desse Sim. para onde foi. Temos mais uma pergunta. Qual foi o maior desafio na questão da criação da performance para além da questão do espaço? Mariana está perguntando, maravilhosa atriz, Maravilhosa. perfeita. Tá. O maior desafio foi, eu acho que, assim,
A gente trabalha com folclore, né? Com essa coisa do brincante, da cultura popular, é tudo muito ao vivo. E trabalhar com esse outro recurso, que é o vídeo, né? É um recurso diferente, assim. E aí eu agradeço muito também o olhar do Ciel, né? A gente trabalhou junto, ele fez né, ele captou as imagens todas e ajudou por completo no processo de edição, né? Fez a edição, a gente ficava conversando, dialogando para ser o que eu queria, mas tem muito do olhar dele, né? Como iluminador também, assim, esse olhar artístico, poético. Mas é difícil. Mas uma coisa que eu percebi é que a video performance, ela traz um algo de interessante que é o olhar também do espectador, né? O olhar da pessoa que está fazendo a performance, da pessoa que está captando essa imagem, o olhar de quem está assistindo e a cada vez que essa performance vai sendo reproduzida, isso vai se modificando, porque a gente vai trazendo outros elementos para esse trabalho, né? Ele vai ganhando outros elementos. Então foi bem difícil se reinventar com essa questão do vídeo, assim, porque eu percebo que a gente está trabalhando muito com essa coisa do vídeo nesse momento, porque é o jeito, né? Então, se Sim. reinventar nessas novas tecnologias foi complicado. Mas foi legal também, porque é um desafio. E eu, inclusive, falo disso no trabalho, né? Que eu Verônica queria que mais gente. Valentino, Maria Bonita entrando. Grande Maravilhosa! presença aqui, live, Isaura. Um beijo. Gente, eu não tenho estrutura. Não tenho estrutura. Sem Não. estrutura. Lhe amamos. Linda, linda, Maria maravilhosa, te Bonita amo. entrando, olha. Muito Maria Bonita, maravilhoso. te amo. Tô morrendo de saudade de tu, mulher. Mas é, isso foi bem Vai. difícil, assim, esse reinventar com essas novas tecnologias. Porque também, mais um adentro, as pessoas acham que quando a gente fala de folclore, a gente está falando de algo velho. As pessoas têm que tirar isso da cabeça. A gente está falando de algo que está aqui, que está presente. A gente Uhum. está falando do hoje, né? E aí, novas tecnologias. Isso na cena, tá? Oi? Dou aqui uma pergunta. Hum, Deixa eu diga. ver. Não, tá. Parei internet hoje, ela não tá boa. Tô ouvindo. A senhora deu uma parada, mas a senhora tá com um sorriso ótimo nessa Tô, ó, parada. Continua. Vai. Pronto. mudei até de posição, a ver. Pronto. Ó, Rony mandou a pergunta ótima, coisa que eu ia também te perguntar. De. Mentira, eu ia perguntar não, então só brincando. A motivação para pesquisa estética tradicional? Ou quando você começou a pensar que isso poderia ser a sua pesquisa de mestrado? Falhou e eu não entendi nada. De novo. De novo, Vai. De novo, que eu não. pronto. Vamos lá. Vai. Qualquer coisa ele escreveu nos comentários. Vou ler de novo. Eu tô Tô procurando. pronto. Ah, tô tentando ver. Vai. Tu tá. Não, eu vou ler pra ti. Tu tá me ouvindo? Lê. Tô te ouvindo agora. Pronto. Qual foi a sua motivação para pesquisar essa matriz estética tradicional? Como, quando você começou a pensar que isso poderia ser a sua pesquisa de mestrado? Certo. Eu primeiro foi a aproximação com o mestre Cirilo, né? Assim, a gente conheceu o mestre Cirilo, quem é do Miraíra conheceu o mestre Cirilo nos primeiros encontros de mestres do mundo. Ele sempre vai, ele é aquele mestre que sempre vai, ele é aquele mestre que ele é o primeiro a chegar, o último a sair, e ele brinca de tudo, né? Sim. Ele dança o tempo todo, ele não senta, ele não para, ele é super ativo e ele é uma pessoa incrível, assim, encantadora, ele é super carinhoso, super fofo.
Ele é aquele mestre que faz questão de compartilhar o saber dele com você, então ele é muito acessível. Ele até me falou algo bem bonito na pesquisa, que ele disse assim, meu filho, eu não tive estudo, então eu faço questão de compartilhar o que eu aprendi com quem tem estudo, né? Que é para que as pessoas consigam ter o estudo que ele não teve. E então a primeira coisa foi o encantamento com o mestre, né? Assim, essa relação mais estreita com ele. E aí, além disso, essa aproximação com o Maneiro Paulo. E perceber que essa matriz estética não tinha trabalho escrito, não tinha registro. E aí, vamos lá, pensar, né? Se não tem registro, se o mestre for, né, se encantar, for para uma outra dimensão, essa manifestação pode ser que vá com ele, né? Não tem falando nada sobre o trabalho dele. O que a gente tem ainda né, de coisa escrita é um livro, que é um catálogo, né, do Gilmar de Carvalho, que são os catálogos do Mestres do Mundo. Então, ele acho que tem 2 catálogos. E aí, nesses catálogos, eles falam de todos os mestres, né, intitulados Sim. na época, né? Teve uma primeira edição mais antiga e uma edição que foi renovada. E aí ele fala desses mestres, mas ele fala de forma bem sucinta. E aí eu percebi isso também, que, poxa, não tem trabalho sobre esse mestre. A gente dança no Maneiro Pau, a gente canta as músicas dele, mas a gente não fala dele. A gente Uhum. não fala da brincadeira a partir do olhar do mestre, né? E aí foi algo que me interessou. É isso. Eu acho que também é importante, assim, porque o mestre Cirilo, quando você fala assim, não, porque se o mestre se for, pode ser que essa manifestação vai com ele, né? E eu Uhum. acho que isso é muito importante, né? Mas também é importante a gente ter a, porque o Maneiro Pau, de certa forma, ele ainda é praticado, né? Então tem muitos brincantes. Então, Uhum. provavelmente, no dia que o mestre encantar, que eu espero que demore muitos e muitos anos para isso vir acontecer, mas ainda pode ser que o Maneiro Pau, por ele ainda estar ativo, assim, no Ceará, isso ele permaneça. Mas a gente não vai ter, não tem nada com a fala, né? Nada que dê a voz a ele, nada, nenhum estudo que traga a voz dele, que traga o Uhum. relato, né? Das suas palavras, né? Que traga esse trabalho, que traga a voz dele falando sobre aquilo que ele faz, né? Que também é muito importante, assim. Eu fiz E assim, eu tentei muito trazer as vozes das pessoas que trabalharam comigo nessa pesquisa, né? Então eu uhum, trago a voz do mestre, eu trago a voz dos brincantes, eu não modifiquei nada do que ele falou, da forma que ele falou. Os brincantes que eu entrevistei eu também não modifiquei, porque eu queria eu acho que essas pessoas estão comigo dentro desse processo, e eu queria que as pessoas que lessem o trabalho conseguissem perceber isso, né? Perceber que essas uhum, pessoas estão presentes e que é a voz delas, né? Eu não quero falar sim, só de mim. sim, Quero falar de todo sim. mundo que está comigo nessa bagagem aí. É porque é super incorreto modificar a fala de um entrevistado. Pesquisadores, não façam isso. Vamos Exato. lá. Mas a gente sabe que tem, né? A gente Tem, sabe que bastante, tem. bastante. Mais alguma pergunta, gente, para a Isaura? Para a Isaura falar aqui um pouquinho. Olha, o orientador aqui, ainda na presença. Ele falou o seguinte: Maravilhoso. acho que um dos desafios que a Isaura enfrentou foi abordar a memória, porque é intangível e modifica-se ao longo do tempo, junto com a mudança de percepção do dono daquela memória. Sim, é muito Sim. difícil, cara, esses estudos que abordam a memória, vou te dizer. Eu tô com É esses. muito Eu acho que eu tô com difícil. essa experiência. Eu acho que a gente fica, Isara, com essa experiência marcada na pele. E a gente. Assim, sinto dizer para qualquer pessoa que estuda o folclore, a cultura popular, o que quer que seja, você vai trabalhar com a memória, amor. Desculpa. Uhum, não tem como. Com a Você trabalha com a oralidade. memória. Exatamente. E a memória é de tudo aquilo que é corpo. E a casa da Isaura, ela é um corpo. O som, ele Uhum, é um corpo. Tudo é corpo, gente. sim, E aí, a partir do momento que a gente vai trabalhar com a memória, a gente tem um desafio de trabalhar com esse sensível, com essa sensibilidade, né, Isaura? Trabalhar com o sim. que É muito com o sutil. imaginário.
É Tem bem uma autora, difícil. né, a Bose, que ela fala que a memória é esse tempo de lembrar. Então, eu estou Sim. trabalhando com essas lembranças que elas aconteceram, mas que elas também estão acontecendo, porque esse espaço, ele está aqui no presente, esse lugar, não lugar. Então, realmente, trabalhar com memória é instigante, porque, para mim, é incrível ouvir as histórias, as memórias, é a parte que mais me encanta no trabalho. Sim. Nem é a criação. Para mim, é melhor, o que eu mais gosto mesmo é de ouvir, é de Uhum. compartilhar essa memória, sabe? É lindo, é lindo. Isso é muito doido, E né, Isaura? Fala, 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 desculpa, eu ia te cortar. não, é isso, que é encantador essa coisa da memória, mas é muito difícil. Porque você. É muito difícil também escrever sobre isso, porque você está falando do. Tem que ter um cuidado muito grande quando você vai compartilhar a memória dos outros, né? Sim. É uma linha bem tênue, assim. Mas É fala. muito, muito doido. O mestre, o Manuel Pelé, do Fandango, ele tem 75 anos, se eu não me engano, 75, 76 anos, Isaura. E ele fala de uma memória quando ele tinha 14 anos de idade. Então, Uhum. uma das coisas que eu coloquei na minha pesquisa, por exemplo, foi que ele retornou a brincar quando ele começou a me contar, sabe? Porque eu acho que isso foi a coisa mais importante. Foi alguém chegar lá e me dizer assim, me conta. E eu sentar e ele passar horas falando comigo. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita, assim, desse trabalho da gente, quanto pesquisador, que é ouvir. Eu Uhum. acho que é a coisa mais bonita que existe, assim, desse nosso E tem uma trabalho, coisa né? muito legal disso, que aconteceu. Eu sei da sua pesquisa, porque, né, as descrições a gente estava nessa junto. De quando a gente pede para eles falarem, eles fazem a memória no corpo. Então, mestre, Sim, como é que é o seu maneiro pau? Ele levanta sim, e sim, vai sim. cantar a música, vai dançar, porque aquilo ali tá aqui, não tá só aqui, Uhum. tá no O corpo Oswald inteiro fala dele. disso no livro que ele vai falar sobre memória brincante, né? Sobre o corpo brincante. Ele fala dessa Uhum. memória que às vezes quando ele tá sem a roupa, uma coisa que o Oswald descreve, né, no livro, quando ele tá sem a roupa, pode e sem, enfim, né, no dia a dia, no Tem comum, todos os seus apetrechos. ele talvez nem lembre daquela coisa que a gente perguntou. Mas se ele Uhum. tiver todo paramentado, né, já tiver ali, ele já vai fazer toda, vai recordar sobre aquilo tudo, porque ele tá vivo aquilo ali, né? Tá, enfim, o Que é Oswald o que a fala isso. Lurdinha fala também no doutorado dela, né? Que é o fazer fazendo. Assim, essa Sim, memória desses mestres, elas estão nesse fazer. É isso, quando a gente pergunta, para eles ativarem esse elemento que está guardado aqui, é a oralidade e o corpo, tá tudo junto. A gente não consegue desassociar. E é o mais legal. sim. Bufo, Isaura, tem 3 perguntas aqui. Vamos lá. E aí a gente está também assim, não está perto do, não tá no fim, mas está perto. Então, cuida aí Tá. nas respostas. Como deixar Opa. perceptível essas sensações na palavra? Anderson explica dessas sensações mais coisado. Vou dizer todas, aí tu vai, sabe, Isaura? Sei lá. Tá, O Céu tá. mandou uma também, vou deixar dele por último, porque é coisa que tu fala em casa. Como conseguimos trazer para a pesquisa a emoção que sentimos ao encontro, com o encontro? Uhum. Tá. Escrevendo lindamente. Vai, Isaura. Na verdade, eu tentei ser o mais sincero possível no texto. Porque eu tentei trazer a minha emoção nas minhas palavras. E aí eu acho que é isso que a gente traz na escrita poética, né? Que Uhum. aí a gente que trabalha com a pesquisa em arte, a gente consegue ter essa liberdade de, por mais que a gente esteja trabalhando com pesquisa acadêmica, né, nesse universo acadêmico Sim, formal, a gente consegue trazer essa poesia e essa sensibilidade para a escrita. A sim. gente tem essa liberdade. Assim, então eu acho que foi isso que eu tentei fazer, né? Eu não Uhum. sei se eu consegui, mas era isso. Eu estava tentando colocar essa emoção, né? Quando eu trazia a descrição, por exemplo, do mestre Cirilo, quando eu perguntei para ele como é que quando ele começou a brincar, e ele disse que a primeira brincadeira que ele fez foi o reizado. E aí ele me conta um pouquinho de como foi, ele conta que o neto dele brinca reizado hoje em dia, né? E aí ele conta um pouquinho de forma super afetiva. E aí eu tento trazer também as minhas impressões, as minhas sensações Uhum. do que foi isso, né? Eu tento levar isso para o texto.
É, é isso. Não sei se eu É, respondi, Anderson. no campo, super resposta, Isaura, no campo das artes, assim, né, quanto à questão da academia, eu acho que tudo depende do orientador. Quando você tem um Sim. bom orientador que deixa você livre, né, ele entende que no nosso campo, a academia, ela não é tão fechada, né, nesse Uhum. sentido de até outros trabalhos qualitativos de outras áreas, eles são mais, né, e no caso da nossa área, e principalmente no mestrado em artes, a gente tem esse respiro, assim, a gente tem, eu com certeza nem li a sua dissertação, Isaura, mas eu tenho certeza que da pessoa que você é e da forma que você se aproxima das pessoas e dos mestres, com certeza foi uma escrita super sensível, né? E isso graças ao orientador que está ali do lado e ele diz, é esse o caminho, tá bom, é esse caminho, dá E certo, né? na arte também tem até um texto, fica a dica aí para quem quiser ver, que ele fala sobre a experiência e sobre o saber da experiência, né? Bom dia. Bom Famoso. dia. E Bom dia. aí eu trago isso para o texto, né? Eu trabalho com a experiência, com esse Uhum. saber da experiência, a importância que tem, o que é, o que foi vivido, né? E a partir disso a gente tenta tecer aí essa trajetória. Sim. Agora a do Ciel, provavelmente uma das últimas. Primeira vez que eu tô a hora, que a conversa tá tão boa, aí eu fico com medo. Fala sobre os atravessamentos do trabalho e das performances a partir da performance. Porra, tá. Boa. O que foram esses atravessamentos, né? Que eu chamei de atravessamentos. Tanto foi os três elementos que eu já falei, né? Corpo brincante, o maneiro pau e as memórias, mas também os atravessamentos das minhas experiências, né? Como brincante. O que eu já trazia no meu corpo e o que eu percebi também que me atravessou, como outras manifestações que eu dancei, que eu brinquei, que eu vi, né, que tá em mim. E eu percebi esse atravessamento também dentro do mestre, né, dentro desse corpo, que nós temos esses corpos atravessados e que ele também é atravessado por esse cotidiano, por esse cheiro desse café, pela brincadeira, quando a minha mãe me conta a brincadeira dela de infância, quando eu escuto o mestre falar sobre a brincadeira, a importância da brincadeira. Então, tudo isso vai me atravessando. E também, além disso, foi a proposição, né? Que eu fiz, essa atividade, esse exercício que foi proposto, que foi a partir do meu vídeo, né, da minha video performance. Eu falei com alguns amigos artistas, inclusive alguns do Miraíra, né? Leudo, Nayana, Renê, Wesley. E aí, a partir disso, os meninos criaram um vídeo. Eu deixei bem livre, na verdade. Eu pedi para assistirem o meu vídeo, eu falei do que se tratava, falei desses elementos chaves e pedi para eles criarem, né, a partir desse atravessamento. E aí surgiram coisas lindas, né, e a gente fez esse casamento, que também eu venho trazendo a imagem da coxa de retalho, porque ela é realmente a imagem que representa muito bem. Eu trazia um pouquinho do que esses meninos, né, me enviaram e aí eu percebi que fazia todo sentido na pesquisa, né? Então eu fui atravessada também por essas vídeo performances que foram me enviadas, né? Que eles traziam um pouquinho deles a partir da leitura, né? Do que eles viam, do que eles sentiam no vídeo. E aí isso também foi bem interessante, assim, no processo. Esse cruzamento assim desses trabalhos, eu vi os vídeos todos e tal, e esses cruzamentos assim, tu falou com os artistas assim, de pegar o vídeo de um, o vídeo de outro, ou tu foi Não, fazendo? não, a gente foi fazendo. O que eu fiz, a única coisa que eu fiz foi, eu mandei o Vai acabar, trabalho, Isaura. Não, eu não mandei o precisa, tu trabalho, já respondeu. é, foi, já era. Mas acho que bom. Isaura, vai acabar. A gente tem 1 minuto e 46 segundos.